Você vai acompanhar agora os bastidores da Operação Jogo Sujo. Uma investigação que durou meses e atravessou 4 países e que poderá comprovar que a escolha do Rio de Janeiro para sediar a Olimpíada no ano passado foi fruto de negociação à base de propina. Nem o maior evento esportivo do mundo escapou da rede de corrupção que tomou conta do Rio de Janeiro. Quem não se lembra do anúncio da cidade como sede dos Jogos Olímpicos de 2016? O que ninguém sabia é que por trás da comemoração, 8 anos atrás, existia um esquema criminoso envolvendo políticos, empresários e até mesmo o Comitê Olímpico do Brasil. Depois de tantas investigações e denúncias, o que a gente vê é que, na verdade, os Jogos Olímpicos foram usados como um grande trampolim para o cometimento de atos de corrupção de dimensão olímpica. O Ministério Público Federal acredita que havia todo um interesse por trás da eleição do Rio como cidade-sede por conta de obras que seriam necessárias para a realização dos Jogos. Obras essas que poderiam ser superfaturadas e ter o dinheiro público desviado. Assim, para os procuradores, de olho nessa possibilidade, o então governador do estado, Sérgio Cabral, teria liderado um esquema de pagamento de propina para compra de votos para conseguir eleger a cidade maravilhosa como a cidade olímpica. O esquema liderado por Sérgio Cabral teve como peça-chave o empresário Arthur César de Menezes Soares Filho, conhecido como o Rei Arthur e principal fornecedor do governo Cabral. As empresas dele prestaram serviços para 10 secretarias estaduais e para o Departamento de Trânsito. Os contratos chegaram a 3 bilhões de reais. Havia já suspeita, durante muito tempo, procuradores, promotores vêm investigando o senhor Arthur César de Menezes Soares Filho pela prática de corrupção na celebração de contratos, principalmente serviços terceirizados e de alimentação com o governo do estado do Rio de Janeiro. Este documento do Ministério Público Federal mostra que o patrimônio de Arthur Soares aumentou muito durante o tempo de parceria com o governo Cabral. Em 2006, antes de Cabral assumir, o valor era de 16 milhões de reais. Em 2014, já chegava a quase 240 milhões de reais. De acordo com o Ministério Público, os contratos superfaturados do Rei Arthur com o governo do Rio alimentaram uma conta num paraíso fiscal usado para pagar propina a Sérgio Cabral. Dessa mesma conta teriam saído 2 milhões de dólares, mais de 6 milhões de reais, para a compra de votos a favor da escolha do Rio como sede da Olimpíada. Aí entra no esquema o presidente do Comitê Olímpico do Brasil, Carlos Arthur Nussmann. Ele teria sido o intermediário para que os 2 milhões de dólares chegassem ao senegalês Papa Diack, filho do então presidente da Federação Internacional de Atletismo, Lamine Diack. Lamine foi um dos principais articuladores da vitória brasileira. A transferência do dinheiro aconteceu no dia 29 de setembro de 2009, 3 dias antes da escolha do Rio como sede dos Jogos. Alguém fez a ligação entre o dinheiro da propina e os votos para a compra da cidade do Rio de Janeiro para ser sede dos Jogos. E a gente acredita que, pelas circunstâncias, o Carlos Arthur Nussmann seria essa pessoa que teria feito essa ligação entre o dinheiro e os votos que foram comprados para que o Rio pudesse ser eleito. Segundo a investigação, Carlos Arthur Nussmann e Arthur Soares teriam feito várias viagens internacionais nos meses que antecederam a votação. Uma delas foi para Paris, na França, em 14 de setembro de 2009. Nesta mesma data, Sérgio Cabral recebia um prêmio na cidade. Foi quando aconteceu a chamada Farra dos Guardanapos, em que Cabral e um grupo de políticos e empresários foi fotografado com lenços na cabeça.
Eles estariam comemorando antecipadamente a escolha do Rio como sede olímpica. A descoberta da fraude aconteceu na Europa por acaso durante uma investigação sobre Diac, condenado pela justiça francesa por corrupção e lavagem de dinheiro em casos de doping. Foi quando surgiram provas de que o dirigente também estaria por trás da compra de votos para a escolha das sedes olímpicas. A Polícia Federal Brasileira, usando estas informações, desencadeou a operação batizada como Unfair Play, jogo sujo em inglês. Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão, um deles na casa de Carlos Nussmann, no Rio. Lá, os agentes apreenderam 480 mil reais em notas de 5 moedas diferentes: real, dólar, euro, libra e franco suíço. Além de documentos e um computador. Durante 3 horas de interrogatório na sede da Polícia Federal, Nussmann permaneceu calado. Ele teve todos os passaportes apreendidos: o brasileiro, o diplomático e o que tinha por conta da cidadania russa. O MP suspeita que o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro tenha recebido a nacionalidade russa em troca de votar a favor da cidade Sochi para a sede dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2014. Poderia fugir para a Rússia caso tivesse prisão decretada. A troca de favores faria parte da corrupção. Ela vai para muito além do dinheiro, da troca de valores. Ela envolve interesses, ela envolve poder, ela envolve favores. Nussmann está impedido de deixar o Brasil. O advogado dele criticou a ação da Polícia Federal. Não existem fortes indícios de nada. Ele afirma que não atuou de maneira nenhuma irregular, nada foi feito de errado durante a campanha. A sócia do empresário Arthur Soares, Eliane Pereira Cavalcante, foi presa em casa e levada para a Polícia Federal. Já o empresário, que estaria nos Estados Unidos, é considerado foragido da justiça. Esta advogada da Comissão de Direito Internacional da OAB explica que se ele for preso em solo americano, o governo brasileiro pode pedir a extradição do empresário. Quando você tem alguém ou condenado ou investigado, você pode pedir para aquele indivíduo que está no país estrangeiro retornar àquele país onde está ocorrendo a investigação. Diante do escândalo de corrupção, o presidente do Comitê Olímpico Internacional resolveu falar. Na sexta-feira, Thomas Bach afirmou que vai haver punição caso fique comprovado o esquema de compra de votos. We'll take all the appropriate measures and sanctions. A repercussão no mundo do esporte não poderia ter sido pior. O bicampeão pan-americano de natação, Luiz Lima, disse que o escândalo atinge diretamente os brasileiros. Um afronto mais ainda a gente descobrir que a nossa candidatura e o nosso sucesso foi uma mentira. Então, não só prejudica o esporte, prejudica muito o esporte, mas prejudica o nosso país. A velejadora Isabel Swan, medalhista na Olimpíada de 2008, pensa no futuro do esporte no Brasil. Nós temos que aprender e entender que o que não se deve fazer, né? O que se deve fazer para seguir em frente, para a gente melhorar o esporte nacional, foco em resultado, foco em representatividade brasileira, foco nos valores mais elevados do esporte. Valores colocados em xeque pelo escândalo de corrupção e que cabe agora à justiça brasileira resgatar. As investigações continuam e sim, existem outros suspeitos sobre os quais a gente pretende avançar.